Então, há uma possibilidade real de que essa anistia venha a passar, porque os próprios togados estarem orando para isso. É isso que eu estou querendo que você pense. O que os caras estão falando na frente das câmeras não é o que está acontecendo nos bastidores. São essas coisas que às vezes vocês não analisam. Você fala, vai beneficiar o Bolsonaro, vai beneficiar... Não, pessoal, eles estão cagando pro Bolsonaro, estão cagando pra gente. Curta, comente e compartilhe. Então, na substituição de um novo Senado, e eu tenho certeza e tenho fé que nós vamos conseguir fazer isso, no novo Senado, tudo isso vai ser anulado. A anistia hoje, por incrível que pareça, percebam o que eu vou falar. Percebam o que eu vou falar. Eu conheço Brasília. Brasília devia chamar Hollywood, só tem artista. O que os caras estão falando na frente das câmeras não é o que está acontecendo nos bastidores. Hoje o Supremo está orando para que tenha anistia. Rezando para que tenha anistia. Ontem o que eu estou falando para vocês. Verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não tiver anistia, os ministros do Supremo, todos que foram coniventes com isso, com exceção a 3, vão tudo para trás das grades. Então, na frente eles estão falando que são contra. Por trás, o Barroso já deu o sinal. A anistia é uma decisão do Congresso. É, aquela coisa que as pessoas falam assim, mas Fábio, você tem que ser muito inocente, né, para acreditar na anistia. Pessoal, ninguém aqui é inocente, pessoal. A gente está fazendo isso aqui há anos. Tá? Inocente aqui não tem ninguém. É que a gente faz análise e a anistia, ela só passa se vai beneficiar a eles, que têm o poder de passar ou não. São essas coisas que às vezes vocês não analisam. Você fala, vai beneficiar o Bolsonaro, vai beneficiar... Não, pessoal, eles estão cagando pro Bolsonaro, estão cagando pra gente. Vai beneficiar eles. Por isso que eles passam anistia. Se não for beneficiar eles, não passam. Entendeu? Eles iam amarrar. Então, o que eles fizeram? O próprio Barroso jogou essa letra, não foi? Tipo, anistia antes da condenação é justiça, é técnica, mas depois é política. Eu lavo minha mão, me ajuda aí, papai, me ajuda, manda uma anistia. Então, acho que as pessoas precisam observar dessa forma, pessoal. A jogada não é passar ou não passar anistia. É o que os togados querem. Essa é a jogada. É claro que nós gostaríamos outras coisas. Mas, pessoal, às vezes, né, tem uma palavra que diz, muitas pessoas dizem, que a política é a arte do possível. E isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Passou então, a bola. Tá bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, pessoal, nós temos que analisar o seguinte. Quem está no olho desse furacão se chama Jair Messias Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro sentou com eles e negociou, quem sou eu para dizer o que o Bolsonaro deveria estar correto ou errado? Então, a elegibilidade do Bolsonaro é algo que o sistema não quer. Seja a Faria Lime, seja lá o que for. A questão toda é a seguinte: Bolsonaro está sendo um estadista e pensando nos 1.500 que foram presos porque estavam lutando pelo Brasil e por ele, ou ele simplesmente vai pensar somente nele, no ego dele e falar assim, eu quero ser o candidato? Isso é uma visão. Então, eu não sei, eu não estava lá. E assim, aquilo que eu falo, tem muita gente dando muito palpite, mas eu queria saber se o cara estava na casa, porque está proibido de entrar. Só quem está lá é a Michele, a Laurinha, a enteada do Bolsonaro, o próprio Jair e quem foi lá conversar com ele. Então, como é que as pessoas já estão sabendo o que aconteceu, o que deixou de acontecer? Eu confio em uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. O que ele decidir é porque está correto. É ele quem está sofrendo na pele e é ele quem está olhando para os demais que estão em volta dele. Isso é ser estadista. Exatamente, concordo 100%. E aquela coisa, né? Isso aí, pessoal, quando a gente fala que a anistia tem uma possibilidade de passar, isso aí faz com que a anistia passe. Uma garantia para os togados que o Bolsonaro não vai para cima deles. Só que o Bolsonaro pode ir para cima de outra maneira, entendeu? De repente, Kleber, o Lisboa e Moisés, o Bolsonaro nem queira mais ser presidente, mano. Outro dia na Paulista ele falou, eu ficaria aqui como presidente de honra do partido, só por trás, guiando a galera. Então, pessoal... Eu acho que ele deixou bons herdeiros políticos, tanto o Flávio Bolsonaro, quanto o Carlos Bolsonaro, e quanto o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um grande papel. Exato. Então, assim, as negociações políticas, gente, a gente tem que parar de pensar em política como se fosse um fla-flu. Correto. A política, ela é uma articulação, é uma arte.
E se existe hoje uma pessoa da direita que sabe jogar esse jogo, se chama Jair Messias Bolsonaro. Quem sou eu para querer me colocar à frente do presidente Bolsonaro naquilo que ele está articulando ou que ele está decidindo? E alguns falam assim, não, porque estão pressionando o Bolsonaro, porque estão chantageando o Bolsonaro. Será? Ou será que foi o Bolsonaro que pegou e chamou todo mundo e falou assim, vem todo mundo para cá que eu quero colocar aqui, vocês têm que fazer isso, aquilo, outro. Eu fico muito puto com esse negócio, né? Aí o que eles estão o Bolsonaro tá refém. Porra, deixa de ser babaca, rapaz. O Bolsonaro sabe o que tá fazendo, mano. Porra. É isso aí. O Lula, ele falou isso aqui. Olha aqui, vamos botar aqui o Lula. Eu acho que esse aqui. Aqui, ó. PT avisa que Lula vetará projeto de anistia se aprovado. Cara, com essa ameaça do Lula de que ele vai vetar, pessoal, aí que as pessoas vão votar para anistia mesmo. Obrigado, Lula, pela força. Obrigado por ajudar, Lula. Valeu mesmo. Porque, pessoal, todo mundo quer ficar contra o Lula. E, por exemplo, a anistia, ela vai passar com tantos votos que se o Lula vetar, a gente derruba, vai ter voto suficiente para derrubar. Porque são 50 votos, 57 votos na Câmara e 41 votos do Senado. Nós temos 41 votos para o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque não teríamos 41 votos para a anistia? E nós temos facilmente 257 votos na Câmara. Ou seja, o veto do Lula já sai morto. Já sai morto. Aí você fala assim, mas Fábio, isso pode cair na mão do STF. Mas o que o STF vai fazer? Primeiro, escuta isso aqui, o desespero da mídia. Olha só o que eles falam aqui sobre anistia e o Bolsonaro. Olha isso. Vê exatamente, então, o texto ao qual o Caio teve acesso, uma das minutas que circulam no Congresso e que garantiriam essa anistia ampla e restrita para todos os participantes dos atos de 8 de janeiro, assim como para integrantes da trama golpista ainda em julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, esse texto, isso é muito importante, ele, na prática, viabiliza uma candidatura do Bolsonaro. Não só a absolvição, a libertação da prisão, né, da iminente condenação ali à prisão, mas também ele passa a ficar livre até do ponto de vista eleitoral. Porque a condenação eleitoral dele, que ele perdeu os direitos eleitorais, é diretamente relacionada aqui, àquela reunião com os embaixadores, a questões relacionadas à democracia e ao ataque às urnas. Isso aqui libera, permite Bolsonaro candidato em 2026. Permite Bolsonaro para as eleições de 2026. Estão desesperados. Aí você fala, mas Fábio, não entendi, Fábio. Tudo bem, o Lula veta, mas a anistia passa com 300 votos, então o veto do Lula já está morto. Entendo essa parte. Mas quando chegar na mão da Suprema Corte, eles vão vetar tudo. Aí que nós temos que questionar. Por exemplo, eu não estou dizendo que a Suprema Corte vai deixar passar isso porque eles querem ajudar o Bolsonaro. Eu não estou dizendo que a Suprema Corte vai deixar passar isso porque eles querem ajudar o povo brasileiro. Não é isso. O que nós temos que analisar e que há uma possibilidade da Suprema Corte passar são as porradas que vêm dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos estão pressionando. O Alexandre de Moraes, ele já sofreu a Magnitsky. Os outros ministros estão com medo de sofrer a Magnitsky. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes não tem mais salvação, né? Ele já era. Mas e os outros? Uma anistia faria com que os outros não sofressem mais uma punição dos Estados Unidos. Porque uma vez que sai uma anistia irrestrita, os Estados Unidos tiram o pé do acelerador. Essa briga entre Brasil e Estados Unidos, ela dá uma amenizada. Ela dá uma melhorada. Porque é uma briga política também. Então a gente está... Então, o que eu tô falando para vocês, que a gente tá olhando assim as brigas, tudo isso, mas talvez nos bastidores, os juízes do STF, os ministros, eles estão rezando para uma anistia. Eles querem uma anistia, porque a anistia vai ajudá-los. Como eu falei, não é que a anistia é algo que vai ajudar o Bolsonaro. A anistia vai ajudar os togados. Então eu acho que existe essa possibilidade. E se existe uma possibilidade, a gente torce, a gente luta, a gente ora, nós fazemos tudo aquilo que seja possível. Se há uma possibilidade, a gente luta por essa possibilidade. Então existe sim uma possibilidade de uma anistia. E olha,
Meses atrás, as pessoas falavam que não teria anistia. Eu venho falando para você que vai ter anistia há muito tempo. Eu não sei como será a anistia ainda, mas teremos anistia. E muitas pessoas falam, o próprio Barroso, que antes falava que anistia é legal, que anistia é isso, que anistia é isso. A última fala do Barroso foi: uma anistia sem condenação é jurídica, uma anistia com condenação é política. Em outras palavras, ele está falando o seguinte: uma vez que essas pessoas forem condenadas, se eles abrem o processo de anistia, ele é um processo político. Não há nada que nós possamos fazer. O Barroso está rezando para sair uma anistia, para que termine a briga dos Estados Unidos, para que o Trump pare de dar porrada, para que o Trump pare de bater. É isso que eles estão falando. Aí o Eduardo Bolsonaro, ele falou assim, vamos lá, o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Funcionar isso é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da... É claro que ele está falando daqueles 100 empresários que vieram para os Estados Unidos, não sei se você lembra, e aí os Estados Unidos bateu a porta na cara deles e falou assim: vocês não vão fazer lobby aqui não, façam lobby lá no Brasil. Em outras palavras, façam com que a anistia entre em vigor. Faça isso. E é engraçado, né? Porque os empresários chegaram nos Estados Unidos, tentaram, receberam uma porta na cara, voltaram para o Brasil e, de repente, a anistia começa a andar. Será que eles estão escutando o que os Estados Unidos falou? Será que eles vieram para os Estados Unidos, tentaram de tudo e falaram: cara, não dá. A realidade é essa, uma realidade política. Nós teremos que voltar para o Brasil, pressionar o Centrão para que a gente consiga fazer a anistia. Será que é isso? Será que eles chegaram no Brasil e eles estão pressionando o Centrão para que haja uma anistia? Talvez seja isso, entendeu? Vou voltar lá para você escutar o vídeo do Eduardo todo. Pera aí, vamos lá. Você solucionar isso é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da perseguição, a minha humilde sugestão é que o primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não, porque eu não estarei nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump, que eu tenho absoluta certeza vai reduzir tarifa, talvez zerar. Vai reduzir tarifa, talvez zerar, vai reduzir a pressão, vai reduzir a briga. Os togados, há possibilidade dos togados estarem rezando, pelo amor de Deus, passa anistia, para que o Trump pare de bater na gente. Faça uma anistia antes que a gente venha ter todos sancionados com a lei Magnitsky, que eu vou perder toda a minha aposentadoria, vou perder meu apartamento de 22 milhões em Miami, vou começar a perder tudo, que sai essa anistia. Então há possibilidade real, há uma possibilidade real de que essa anistia venha a passar, porque os próprios togados estarem orando para isso. É isso que eu estou querendo que você pense. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo que existe uma possibilidade. E se existe uma possibilidade, nós iremos lutar para isso. Vamos pressionar. Vai no comentário e coloca ali Bolsonaro 2026. Esse é o nosso presidente. Vamos continuar lutando para isso. E não se esqueça, se inscreva no canal. Faça o meu dia.